E aí, pessoal do Aprova, sejam todos muito bem-vindos à nossa super revisão de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algumas questões que têm a cara da prova, sabe? A ideia aqui é construir aquela confiança para o grande dia. Vamos juntos dominar o processo para chegar na resposta com total segurança. Olha só o nosso roteiro de hoje, tá recheado de desafios. A gente começa com herança genética em biologia, depois parte para investigar as transformações da matéria em química. Aí a gente vai entender o poder das ondas em física e, para fechar com chave de ouro, vamos traçar a rota da vitória na matemática. Cada assunto é um quebra-cabeça que a gente vai resolver. Bora lá? Vamos começar então com biologia. E o tema é um clássico que sempre dá as caras, padrões de herança. Para isso, vamos analisar um caso bem interessante com joaninhas. A pergunta central é essa aqui, ó. Qual vai ser a proporção das características que a gente consegue ver, ou seja, dos fenótipos, nos filhotes que nascem do cruzamento da primeira geração? Vamos ter que juntar as pistas. Bom, o primeiro passo é sempre olhar os pais. A gente tem um macho com pintas e uma fêmea sem pintas. Mas a grande virada de chave está no resultado da primeira geração. Todos, 100% dos filhotes, nasceram com pintas. O que será que isso quer dizer, hein? Mas antes da gente seguir, uma pausa rápida para alinhar dois conceitos super importantes. Fenótipo é aquilo que a gente vê, certo? Tipo, ter ou não ter pintas. E o genótipo é a receita genética, a combinação dos alelos que define essa característica. E aí que tá o pulo do gato. Se a característica com pintas apareceu em todo mundo na primeira geração, mesmo com uma mãe que não tinha pintas, isso só pode significar uma coisa. O gene, o alelo para pintas, é dominante. Ele manda na história. E isso nos conta que todos os indivíduos dessa primeira geração são heterozigotos. E aqui a resposta fica cristalina. Quando a gente cruza dois desses indivíduos heterozigotos da primeira geração, a genética de Mendel, aquela clássica, não falha. A proporção que a gente espera ver nos filhotes é de 3 com a característica dominante, ou seja, com pintas, para cada um com a característica recessiva, sem pintas, a famosa clássica proporção de 3:1. Fechou. Agora, mudando de área, vamos para a química. O nosso desafio aqui vai ser identificar um tipo bem específico de reação orgânica. Isso vai pedir um olhar de detetive para a estrutura das moléculas. A questão é a seguinte: qual o nome da reação que transforma o ácido anacárdico, que vem lá da casca da castanha de caju, em cardanol? A gente precisa batizar essa transformação. A chave para matar essa charada está no nome da reação que faz exatamente isso. Arrancar um grupo carboxila, aquele famoso -COOH, de uma molécula. Esse processo se chama descarboxilação. O nome já entrega tudo, né? Ele tira a carboxila. Vamos dar uma de detetives químicos. Primeiro passo. Encontre o grupo -COOH na molécula do reagente, o ácido anacárdico. Achou? Beleza. Segundo passo. Agora olhe para o produto, o cardanol. Cadê aquele grupo? Sumiu! Ele desapareceu. Logo, a conclusão só pode ser uma. O que aconteceu aqui foi uma descarboxilação. Moleza, né? Próxima parada, física. E vamos falar de um assunto muito legal, o poder das ondas e da ressonância. E para começar, uma cena que muita gente vai reconhecer na hora, vinda direto dos gibis. A Mônica, com aquele vozeirão, quebrando uma taça de cristal. Peraí. Isso é só coisa de história em quadrinhos ou tem ciência de verdade por trás disso? A resposta é sim, tem muita física envolvida. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, a questão nos desafia a identificar duas coisas. Primeiro, o nome do fenômeno ondulatório que quebra a taça. E segundo, qual é a característica do som que está ligada a ele. E já vou dar uma dica. Não é o volume, como a tirinha pode fazer a gente pensar. O nome desse fenômeno é ressonância. Pensa assim, é como se cada objeto tivesse uma nota musical mágica, a sua frequência natural de vibração. Se uma onda de som chega nesse objeto com essa frequência exata, a energia é transferida com uma eficiência incrível. O objeto começa a vibrar cada vez mais forte, até quebrar. E aqui está o ponto principal para não cair em nenhuma pegadinha. Intensidade é o volume, a força do som. Já a frequência é o tom, se o som é mais grave ou mais agudo. Gritar super alto, ou seja, com muita intensidade, não vai quebrar a taça. O segredo é acertar a nota certa, a frequência de ressonância da taça. Então, o fenômeno é ressonância e a característica é a frequência. E chegamos ao nosso último grande desafio do dia, matemática. E não é qualquer questão, viu?
É geometria analítica num cenário de videogame que vai exigir da gente raciocínio lógico e uso das ferramentas certas. O problema é o seguinte: a gente está na pele de um herói de videogame. Para ele não ser atacado, ele precisa se mover por um caminho que o mantenha sempre com a mesma distância de dois vilões, que estão nos pontos V e T. Que caminho é esse? Qual é essa trajetória? A geometria nos dá essa resposta de bandeja. Essa trajetória se chama mediatriz. A mediatriz de um segmento de reta é, por definição, o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância das duas pontas desse segmento. É literalmente o caminho seguro para o nosso herói. Para achar a equação dessa reta segura, que por acaso também é a diagonal do quadrado, a gente precisa de dois pontos. Um a gente já tem, o S, que está no ponto 6,2. Falta achar o outro, o ponto U. Olhando a geometria da coisa, do ponto S para o V, a gente anda 2 para a direita e 4 para cima. Para achar o U a partir do V, a gente gira essa lógica 90 graus. Então andamos 4 para a esquerda e 2 para cima. Fazendo a conta, V está em 8,6, então U vai estar em 8 menos 4, 6 mais 2. Ou seja, o ponto U é 4,8. Pronto! Agora a gente tem dois pontos nas mãos, S, que é 6,2, e U, que é 4,8. Com isso, achar a equação da reta fica bem mais fácil. Um jeito rápido é usar o determinante. A gente monta aquela matriz com as coordenadas dos pontos S e U, mais um ponto genérico, XY, completa tudo com 1 e iguala o determinante a zero. Resolvendo essa conta toda, a gente chega em menos 6x menos 2y mais 40 igual a zero. Agora é só organizar a equação, isolar o y e, tcharam, chegamos na resposta. Y igual a menos 3x mais 20. Isso tudo nos traz para a grande lição da nossa revisão. Sabe, mais importante do que decorar uma fórmula ou uma resposta pronta é entender o raciocínio, o passo a passo, o método que leva a gente até a solução. É esse domínio do processo que dá a confiança de verdade. E com isso, a gente fecha a nossa revisão de hoje. Eu espero de verdade que tenha ajudado a clarear esses conceitos. Continuem firmes nessa dedicação e nesse foco. Muito obrigada pela companhia de todo mundo e não se esqueçam, a prova Audiocursos. O futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.